Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Agora, oficialmente, com 80 mil inscritos, obrigada a todo mundo que se inscreveu aqui no canal. E você que sempre está por aqui e não é inscrito, poxa vida, se inscreva, não paga nada, é de graça. E aproveita e já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E agora, rumo aos 100 mil, hein, gente? Só vou fazer comemoração quando a gente bater 100 mil. O caso de hoje, inclusive, foi pedido na live que eu fiz agora, quinta-feira passada, em comemoração aos 80 mil inscritos. Foi um pedido da Giovana Tomazini Siqueira. Ela me pediu várias vezes na live, eu anotei, e aí eu fui relembrar qual era esse caso. E ele é um caso que revolta muito, não só pelo que aconteceu, né, pelo crime em si, mas também porque ele foi um caso claramente mal investigado. E o que eu vou querer saber de vocês no final do vídeo é se vocês acham que esse caso foi mal investigado de propósito. Hoje a gente vai conhecer a história de Sherry Rasmussen. A Sherry nasceu em 7 de fevereiro de 1957 e seus pais, Nels e Loretta Rasmussen, também tiveram, além da Sherry, mais duas meninas, a Connie e a Teresa. A Sherry era a irmã do meio e a família sempre foi muito unida. O pai, o Nels, ele era dentista e ele tinha o seu próprio consultório, e a mãe, a Loretta, ela trabalhava como gerente nesse consultório. Então a família era muito unida ali no trabalho também, e eles tinham ali uma situação confortável financeiramente e viviam uma boa vida. A Sherry sempre foi conhecida por ser uma menina muito gentil, muito educada, e desde o primário na escola ela já se demonstrava muito inteligente. Segundo os pais, eles nem precisavam ficar pegando no pé dela para ela fazer tarefa, para ela estudar, porque era uma coisa que ela gostava de fazer e ela sempre levou muito a sério. E, inclusive, ela terminou o ensino fundamental um ano antes. No ensino médio, ela continuou com essa mesma conduta, né, levando os estudos sempre muito a sério. E depois de se formar no ensino médio, ela entra na faculdade com apenas 16 anos. A irmã mais velha, a Connie, ela já fazia faculdade e ela fazia o curso de enfermagem. E a Sherry, ela também tinha uma tia-avó que era enfermeira. E ela admirava muito tanto a irmã quanto a tia-avó. Então, ela decidiu seguir a mesma carreira, a de enfermagem. Ela se forma nessa faculdade e logo depois ela decide fazer um mestrado. E ela faz esse mestrado na UCLA, que é a University of California, Los Angeles. Enquanto ela estava fazendo esse mestrado, ela conseguiu um trabalho de meio período como enfermeira num centro médico, e ela conseguiu esse trabalho, além da experiência que ela queria ganhar com aquilo, mas também para conseguir dinheiro para pagar o mestrado. A Sherry, ela era muito responsável ali das questões que ela queria fazer na vida, ela não queria depender de ninguém, mesmo sabendo que os seus pais, né, tinham uma condição financeira boa. Foi um ritmo bem pesado para a Sherry, né, fazer o mestrado e continuar trabalhando, mas ela conseguiu terminar e ela obteve o seu mestrado pela UCLA em março de 1980, com apenas 23 anos. E aí ela foi oficialmente credenciada como enfermeira especialista em clínica cardiovascular. Logo depois que a Sherry termina esse mestrado, em agosto do mesmo ano, ali em 1980, o pai dela resolve comprar um apartamento para Sherry. Ele compra essa unidade, né, em um condomínio, era um condomínio fechado de apartamentos na cidade de Van Nuys. É uma cidade ali na Califórnia mesmo, e ela foi morar nesse apartamento com o seu gatinho, que se chamava Bozo. E, posteriormente, ela dividiu também o apartamento com uma amiga que ela fez no centro médico que ela trabalhou, chamada Jane. Eu falei pra vocês que a Sherry, ela não gostava, né, de ser assim, dependente dos pais. Ela queria ter a própria vida e conquistar as próprias coisas. Não que tivesse algum problema com os pais, pelo contrário, era só uma forma de pensar dela, um jeito que ela queria levar a vida, né? Então, mesmo que o pai tenha pagado esse apartamento pra ela, né, tenha dado pra ela, todo mês ela fazia um cheque no valor do que seria a hipoteca ali por mês que o pai teria que pagar. Então, ela basicamente estava pagando o apartamento para o pai.
Esse complexo de apartamentos que ela estava morando, vou colocar aqui uma foto de como ele está hoje em dia, pelo que eu pude perceber, não mudou muita coisa. É um complexo que tem esses predinhos, assim, de apartamento, e já naquela época ele era um local bem seguro, não era qualquer pessoa que entrava nesse condomínio. Você tinha que ter ali uma espécie de um cartão especial, uma chave, então o acesso era bem limitado. E eu quero que vocês se lembrem disso. Bom, graças ao mestrado da Sherry, ela já era uma profissional ali, apesar de nova, né, bastante reconhecida na profissão. Então, ela foi contratada por um grande centro médico ali da região, o Centro Médico Adventista de Glendale. E ela foi contratada como diretora de enfermagem. E ela tinha aqui, gente, 27 anos. Então, ela sempre foi, né? E estava se tornando cada vez mais essa mulher determinada, focada na carreira. Ela queria realmente fazer grandes coisas ali através da enfermagem. Inclusive, já aqui, ela fazia apresentações, dava algumas aulas, palestras motivacionais para as outras colegas, as enfermeiras, e também para alunos de enfermagem. Nessa época aqui, como eu disse, ela estava focada na carreira, então ela não estava pensando muito em namorar, em meninos, nem nada disso. Mas teve um dia que uma amiga dela a chamou para ir para uma festa. Essa amiga, ela tinha um noivo, então nessa festa esse noivo iria também, e foram mais alguns amigos do noivo da amiga dela. Dentre esses amigos estava o John Rutten. John Rutten nasceu em 1958 e algumas fontes diz 1959, mas ele era aquele típico cara alto, bonitão, moreno, simpático, que cresceu em San Diego, na Califórnia. Ele se formou no ensino médio em 1977 e ele também entrou na UCLA em 78. Ele se formou em 81 em engenharia mecânica e depois disso ele conseguiu um emprego como engenheiro da computação em uma empresa. Então o John também era essa pessoa nova que tinha acabado de se formar, já estava trabalhando na área e estava ali curtindo, né, essa época aí da vida dele. E quando ele viu a Sherry nessa festa, ela chamou a atenção dele imediatamente. E não só porque a Sherry chamou a atenção pela beleza, mas é que a Sherry era uma mulher muito alta. Ela tinha aí mais de 1,80. Então era impossível, quando ela entrava num lugar, não olhar para ela. Ele foi falar com ela na festa, eles interagiram ali um pouquinho. Depois o John pediu o número da Sherry para um amigo em comum. Ele ligou para ela alguns dias depois, eles marcaram de sair. Foi algo bem legal, e tão legal que a Sherry chamou o John para ir até o apartamento dela e ela cozinhou para ele. Ela fez um estrogonofe de carne, que eu amo, inclusive. O John, nessa época aqui, ele era esse cara que estava solteiro, né? Então ele saía com várias mulheres, às vezes ele começava a sair frequentemente com alguém, mas não dava certo, acabava, nunca ia pra frente, né? Às vezes saía com várias ao mesmo tempo, aquela coisa, né? Mas com a Sherry foi diferente. Inclusive, ele descreveu como se fosse um amor à primeira vista. E quando eles começaram esse relacionamento a ficar um pouquinho mais sério, a família da Sherry ficou sabendo, claro. E é dito que eles não morriam de amores pelo John, mas eles estavam muito felizes porque a Sherry estava feliz. Não demorou muito para eles ficarem noivos, eles noivaram em maio de 1985, o que dá aí mais ou menos um ano depois que eles se conheceram naquela festa. E ao invés de gastar dinheiro com um anel de noivado, o John ele deu uma BMW novinha para Sherry. Eles também decidiram que, já que eles iriam se casar, o John iria morar com a Sherry, assim, eles não queriam esperar ter o casamento, né? Ele já ia se mudar. Então, nessa época aqui, a Sherry dividia o quarto com aquela amiga que eu mencionei pra vocês, a Jane. Ela avisa essa amiga, né, olha, agora eu vou casar, né, então você vai ter que sair. Ela sai do apartamento, tudo tranquilo, e o John vai morar lá logo em seguida. E em 23 de novembro de 1985, eles se casaram oficialmente na igreja. E em dezembro, eles foram para uma lua de mel na Jamaica.
Eles voltam dessa lua de mel, eles passam o Natal com a família da Sherry no Arizona, que era lá que eles moravam, e a vida do casal se seguiu, né? O finalzinho do ano de 85, entrando no ano de 86. Tudo ia normal, maravilhoso, aquela coisa do início do casamento, né? A Sherry, ela tinha um ótimo emprego ainda naquele mesmo centro médico, quando ela era diretora. O John, ele tinha acabado de trocar de emprego, ele foi para uma empresa que fabricava discos rígidos, então era um emprego bom também, e estava ali se construindo o Felizes para Sempre. Mas é claro que isso não vai continuar assim, né? Porque a gente está aqui num canal de casos criminais. Então, vamos lá. A gente chega aqui na segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 1986. A Sherry e o John, eles acordam ali por volta das 7 da manhã. A Sherry ainda fica na cama e o John, ele começa a se arrumar para trabalhar. O John, ele saía um pouquinho antes da Sherry para trabalhar. Então ele começa a se arrumar para trabalhar e a Sherry fala para ele que ela não estava se sentindo muito bem naquele dia. E ela disse que estava pensando em ligar para o trabalho dela para falar que ela não iria trabalhar porque ela estava meio doente. Ela pediu também para o marido para ele ligar para ela mais tarde e depois disso o John sai, né, de casa para trabalhar. Ele sai da casa, ele passa numa lavanderia, ele deixa algumas roupas e ele chega no trabalho por volta das 7h50 da manhã. Um pouquinho antes das 10 da manhã, o John liga para casa, né? Porque a esposa tinha pedido para ele ligar para ela. Ele liga e a Sherry não atende. Ele tentou ligar uma meia hora depois e ela também não atendeu. Ele pensou que talvez ela tivesse decidido ir trabalhar, né? Talvez ela se animou um pouco, melhorou da sensação do mal-estar e foi trabalhar. Só que ele ligou para o trabalho também e a secretária disse que não tinha visto a Sherry naquele dia. O que não era algo estranho, porque a secretária, ela explica para o John que na segunda-feira a Sherry, ela chegava e ela já ia dar umas aulas, umas palestras motivacionais que ela fazia. Então não era estranho essa secretária não ver a Sherry ali de manhã, porque a Sherry chegava e já ia para esse compromisso. Ele achou um pouco estranho, assim, porque ele ligou para casa e se a Sherry estivesse em casa, provavelmente ela atenderia. E se ela tivesse saído, teria caído na secretária eletrônica, porque a Sherry, sempre quando ela saía de casa, ela ativava lá a secretária eletrônica. Eu nunca tive secretária eletrônica nessa época, aqui nos anos 80, mas o que dá a entender é que ela tinha uma secretária eletrônica que tinha que ativar toda vez que você saía de casa, né? Você deixava ela funcionando. Então, não estava ligada a essa secretária eletrônica. Mas também poderia ser que a Sherry estava se sentindo mal realmente, né? Então pode ser que ela tenha tomado alguns remédios, foi dormir. Nesse mesmo dia, a irmã da Sherry, né, uma das irmãs, ela tenta falar com a Sherry, ela liga para casa também e também ninguém atende. O John, ele continuou trabalhando, né, e ele sai do trabalho por volta das 5 da tarde. Antes de ir para casa, ele passa novamente na lavanderia, ele pega as roupas que ele tinha deixado de manhã e aí sim vai para casa. Quando o John chegou ali no complexo de apartamentos, né, era assim, você entra nesse complexo e tem a parte da frente dos apartamentos e tem uma ruazinha que dá o acesso aos carros ali dos moradores, que é a parte de trás do apartamento, digamos assim, que é onde tem as garagens. Quando o John chegou no complexo de apartamentos, se aproximou ali da garagem, ele percebeu que a garagem estava aberta, o contrário do que ele tinha deixado quando ele saiu, porque ele sempre fechava a garagem. E o carro da Sherry, né, a BMW, que inclusive ele deu de presente para ela, não estava na garagem. O primeiro pensamento do John foi assim, bom, a Sherry saiu e esqueceu de fechar a garagem. Só que quando ele foi entrando com o carro na garagem, ele percebeu que ele passou por uns vidros quebrados. Para explicar melhor para vocês, a garagem ela ficava exatamente embaixo de uma sacada, né? Tinha uma sacada em cima com duas portas de vidro de correr. E ele percebeu que os vidros vinham dessas portas de correr de vidro, né? Eles estavam quebrados e os vidros tinham caído ali no chão. Ele achou aquilo muito estranho, né? Na verdade, estava ficando cada vez mais estranho. Ele entra na garagem, né, estaciona o carro. Quando ele sai, a garagem já dava direto na sala ali do apartamento, né? Eu falo apartamento, gente, mas é como se fosse um sobradinho, assim, sabe? Só que lá eles chamam de apartamento porque às vezes é um apartamento embaixo e um em cima. No caso aqui da Sherry e do John, os 2 andares eram deles. Então ele entra na sala e logo ao entrar, ele percebe o corpo sem vida da Sherry no chão. E
E a Sherry, ela estava vestindo a camisola ainda que ela usava para dormir, ou seja, ela nem tinha trocado de roupa ainda. Logo de cara, quando ele chegou perto ali do corpo da Sherry, ele percebeu que ela estava muito, muito machucada, o rosto estava muito inchado, muitos ferimentos, muito sangue também. A casa estava totalmente bagunçada, muitas coisas no chão, fora de lugar. E o John, ele percebeu que a Sherry já estava muito fria e já estava assim muito rígida. Tão rígida que os membros dela, assim, as pernas e os braços já estavam assim ligeiramente fora do chão, sabe? Porque eles já estavam ficando mais contraídos, digamos assim. Mas mesmo vendo o estado que a Sherry estava, ele tentou encontrar o pulso, ver se tinha algum sinal vital e ele liga para o 911 e logo os paramédicos chegam ao local. A polícia também chega ao local e eles imediatamente começam ali a investigar e a reunir as evidências. Então, assim, gente, agora eu vou contar aqui para vocês já um geralzão de tudo que a polícia encontrou na cena do crime, alguns dias depois do que aconteceu. Tudo para vocês já terem uma ideia de qual era o cenário, né, aqui que foi encontrado pela polícia. Bom, para começar, os vizinhos ali que tinham a casa já na frente da garagem do John e da Sherry, na verdade, as duas garagens, né, ficavam uma de frente para a outra, porque como eu falei, as garagens são os fundos dos apartamentos, né? Esses vizinhos, eles tinham o costume de sair caminhar e nesse dia eles saíram caminhar cerca ali de 8h30 da manhã, mais ou menos. E eles falaram para a polícia que quando eles saíram caminhar, eles perceberam a garagem totalmente fechada, assim como o John tinha falado que tinha deixado. Quando eles voltaram dessa caminhada, 9h45 da manhã mais ou menos, eles já perceberam que a garagem estava aberta e não tinha mais nenhum carro lá. Ao meio-dia, mais ou menos, desse dia, alguns jardineiros que estavam fazendo algum serviço ali no condomínio, eles encontraram uma bolsa jogada em algum lugar ali e eles pegam essa bolsa e entregam para alguns vizinhos também da Sherry que estavam ali passando, né? Posteriormente, pôde-se comprovar que essa bolsa pertencia a Sherry. Uma funcionária também que fazia uma limpeza numa unidade ali desses apartamentos no condomínio, era próximo ali o apartamento da Sherry. Ela disse que ouviu alguns barulhos de manhã. Ela não soube dizer exatamente de onde ela escutava esses barulhos, mas ela disse que eram barulhos de pessoas discutindo, né, alguns gritos, mas que ela não fez nada porque ela achou que era ali alguma discussão familiar, alguma coisa que não teria muita importância ou nenhum perigo. Dentro da casa, vamos lá, a Sherry, ela foi encontrada deitada de costas e ficou bem claro que ela foi severamente espancada. Os olhos dela estavam muito, muito inchados, ela tinha ferimentos na cabeça, no pescoço, no corpo todo, rosto, né, principalmente, como eu falei. Ela também tinha uma marca de mordida na parte interna do antebraço esquerdo. Seria nessa parte aqui, ó, né, o antebraço esquerdo, nessa parte aqui, ó, só para vocês prestarem atenção bem aonde que é essa parte, tá? E também eles puderam ver que ela foi baleada 3 vezes no peito. Um dos tiros, ele chegou a atravessar a Sherry, saiu do outro lado e 2 ficaram alojados dentro do peito dela. Depois, eles conseguiram recuperar essas balas, né? Tanto essa que saiu quanto as que ficaram dentro do corpo e puderam determinar que se tratavam de balas de uma pistola calibre 38. Além de todos esses ferimentos que eu falei aqui para vocês, eles também conseguiram observar que ela tinha algumas marcas no pulso, como se fossem marcas de ligadura, o que parecia que ela tinha sido amarrada, ou pelo menos tentaram amarrar, e eles também encontraram alguns pedaços de corda e cordão na parte de fora da casa. Havia um ferimento na cabeça consistente com um vaso que foi jogado na cabeça da Sherry. Esse vaso pode ser encontrado já ao lado do corpo dela. 2 pedaços de unha quebrados que depois eles verificaram que era da Sherry foram encontrados também ali na cena, o que mostrava que a Sherry tentou lutar bastante, ela tentou se defender de todas as maneiras. Existia também uma marca de mão com sangue perto de um botão de alarme que eles tinham em casa. O John, ele tinha instalado na casa um sistema de alarme que era relativamente novo e existia esse botão, uma espécie de um botão de pânico que ela poderia apertar caso algo acontecesse. Então, dava a impressão também que ela tentou apertar esse botão para pedir ajuda, mas não conseguiu. Ela tinha muitos ferimentos defensivos e os ferimentos do rosto pareciam ter sido causados
pelo cano de uma arma. Em uma cadeira que tinha na sala, eles encontraram uma espécie de uma colcha, um edredom, e tinha 2 furos nessa colcha. Esses 2 furos tinham a borda assim queimada de pólvora. A polícia acreditava que provavelmente essa colcha, né, esse edredom, foi usado como uma espécie de um silenciador para o som dos tiros. Eles conseguiram determinar que um dos tiros foi dado de longe, assim, do outro lado da sala, que foi o tiro que atravessou, e os outros 2 foram os tiros dados aí com essa colcha, né, entre a arma e o corpo da Sherry, e também foram disparados bem próximos a Sherry, praticamente encostando no peito dela. Bom, eles fazem aquele exame para ver se ela tinha sido abusada sexualmente. Eles também pegam o sangue ali da cena, eles fazem uma coleta ali com um cotonete na mordida que ela levou no antebraço, né, para ver ali resquícios de saliva. Eles começam a investigar tudo, ver se eles conseguem encontrar algum DNA ou algum sangue de uma outra pessoa. Outro elemento importante aí dessa cena do crime é que já no pé da escada ali que ficava na sala, eles encontraram 2 aparelhos eletrônicos. Um era um tocador de CD, pelo que eu entendi, e o outro era de vinil. Eles estavam empilhados, né, um em cima do outro, e eles também conseguiram pegar ali da parte de cima impressão digital com sangue. No geral, ali na sala, era possível ver que foi uma luta bem grande. O John e a Sherry, eles tinham na sala umas caixas de som, assim, com fio, né? Tava tudo no chão, os fios todos arrebentados, mesinha caída. Tinha uma mesa que parece que retiraram a gaveta, assim, e jogaram todas as coisas no chão. No andar de cima, como eu mencionei para vocês, tinha aquela janela da sacada, né? As portas de vidro da sacada que tinham sido quebradas. Mas o que a polícia percebeu? Que ela foi quebrada de dentro para fora. Não foi alguém que jogou algo lá de fora para dentro, senão os cacos de vidro iam estar para dentro. Os cacos de vidro estavam todos lá embaixo, né, na parte de fora da casa. E também não tinha nenhuma entrada forçada na casa. E, gente, não havia nada faltando na casa, a não ser a certidão de casamento da Sherry e do John. O que é algo bem comum. E claro, o carro, né? A BMW também estava faltando. Mas a BMW, ela foi encontrada 10 dias depois aqui do crime. Ela estava abandonada ali cerca de 3 quilômetros, mais ou menos, da casa da Sherry e do John. A chave ainda estava na ignição. Então, no final das contas, a única coisa que realmente sumiu foi a certidão de casamento da Sherry e do John. O detetive principal do caso se chamava Lyle Mayer e ele e a sua equipe rapidamente chegaram a uma conclusão sobre o crime. E qual era essa conclusão? Para eles estava tudo muito claro. Era um roubo que deu errado. Pronto, era isso, estava resolvido e agora eles só precisavam achar o culpado. Ele chegou a essa conclusão aparentemente porque estavam acontecendo alguns roubos ali na região, e essa teoria ganhou mais força ainda porque cerca de 2 meses depois aqui do que aconteceu na casa da Sherry, um outro condomínio bem próximo, inclusive na mesma rua, vou colocar até o mapa aqui para vocês verem quanto é próximo, também tinham usado uma arma, mas pelo que eu entendi, não tinham tirado a vida de ninguém, né? Mas foi basicamente da mesma forma, invadiram, também tinha muita coisa bagunçada e parecia que eles estavam tentando roubar eletrônicos. Porque para esse detetive era isso que tinha acontecido ali na casa da Sherry. Pessoas entraram nessa casa achando que não tinha ninguém e se depararam com a Sherry lá. Entraram numa luta, acabou saindo do controle, eles tiraram a vida da Sherry e foi algo assim tão inesperado eles encontrarem a Sherry ali na casa que eles acabaram não levando nada e só resolveram fugir com o carro e depois acabaram também abandonando o carro. Era isso que a polícia acreditava que tinha acontecido. Nesse outro assalto que aconteceu ali próximo à casa da Sherry, foi dada a descrição de 2 suspeitos, e eram 2 homens latinos. Então, para esse detetive aqui que estava investigando o caso da Sherry, ele achava que eram as mesmas pessoas, e eles começaram a procurar esses 2 homens latinos.
É claro que eles também investigaram o John, né? Porque numa situação dessa, o cônjuge sempre é suspeito. Mas eles conseguiram verificar o álibi do John rapidamente, né? O John ficou o tempo inteiro no trabalho. Tinham pessoas para confirmar isso também. E conversando com o John, dava para ver que ele não tinha motivo nenhum para fazer isso com a Sherry. Ele estava muito feliz com essa nova vida ali de recém-casados, os dois muito felizes juntos. Inclusive, na noite anterior ao crime, eles estavam comemorando ali algum aniversário de namoro ou de casamento. E o John tinha comprado rosas para ela, que inclusive estavam ali na sala também. Então, ele foi descartado e agora a polícia acreditava que era isso, né? Eles precisam achar esses 2 latinos, porque com certeza foram eles que fizeram isso com a Sherry também. Depois ali do que aconteceu com a Sherry, o John ficou muito, muito devastado com tudo, né? Ele se mudou ali de Los Angeles, ele pediu demissão do emprego que ele tinha ali naquela empresa de discos rígidos, né? E foi para um outro lugar. Eu não consegui encontrar para onde ele foi. Tá, mas então vamos lá. Os detetives, eles estão convictos aí dessa teoria, né? Uma invasão feita por esses 2 caras, aconteceu algo próximo 2 meses depois, a gente estava aí numa onda de roubos e assaltos, então com certeza foi isso. Mas algumas pessoas não acreditavam que era isso que tinha acontecido. E dentre essas pessoas, principalmente 2, os pais da Sherry. Bom, aqui eu já me adiantei um pouquinho, mas voltando para o dia, quando tudo aconteceu, os pais da Sherry, o Nels e a Loretta, eles foram avisados, era mais ou menos 1 da manhã, já do dia 25 de fevereiro, né? Foi na madrugada aí de um dia para o outro. E já quando a polícia vai falar com eles, eles dizem imediatamente que a polícia teria que investigar a ex-namorada do John. Lembrem disso, gente, foi no momento que eles foram avisados sobre a morte da filha, eles falaram sobre a ex-namorada do John. Eles não sabiam o nome dessa ex-namorada, mas o pai, principalmente, o Nels, ele conversava muito com a Sherry. E a Sherry reclamava muito dessa ex-namorada, ela não dizia o nome, ela só falava a ex-namorada do John. Ela dizia que era uma ex-maluca que estava perseguindo ela e que ela estava extremamente desconfortável e irritada com isso. Só que quando o pai da Sherry disse isso para os investigadores, né, para os detetives, eles não deram a mínima. Eles falaram, não deve ser ela não, foi um roubo que deu errado. Em algumas fontes até diz que o detetive, o Lyle Mayer, ele tomou nota disso, ele anotou o que o pai falou sobre essa ex-namorada, ele até gravou algumas entrevistas, mas isso não foi para frente. E a gente vai falar dessa parte aí das entrevistas e anotações mais lá para frente no vídeo. Mas por enquanto aqui, eles não deram muita importância para isso, assim, eles não foram investigar essa ex-namorada. Então, vamos lá. Quem é essa ex-namorada do John? O nome dela é Stephanie Lazarus e ela era uma oficial de polícia ali de Los Angeles. As coisas começam a ficar um pouco estranhas aqui. Bom, a Stephanie, ela nasceu em 4 de maio de 1960 em Santa Mônica e ela e o John se conheceram na UCLA, quando o John estava fazendo o 2º ano e a Stephanie era uma caloura. Os dois, eles moravam no último andar do mesmo dormitório e eles ficaram amigos, assim como várias pessoas que também viviam nesse dormitório. A Stephanie, ela era atlética, ela fazia parte ali do time de basquete, ela era muito brincalhona, chamava atenção e era muito extrovertida. E ela e o John, eles tiveram um relacionamento que se iniciou aqui, nessa época, mas eles encaravam esse relacionamento de formas diferentes. A Stephanie, ela gostava muito do John, ela admirava muito o John, ela queria ficar com ele o tempo inteiro. E pro John, não era na mesma intensidade. Pro John, eles eram apenas amigos e às vezes eles se beijavam. Até aqui, nesse momento, na faculdade, eles não tinham tido relações sexuais. Eles se beijavam às vezes, mas não era um relacionamento. Pelo menos não para o John. Mas eles conviviam muito juntos nessa época aqui da faculdade, tanto que a Stephanie, ela ficou muito próxima da família do John, ela ficou muito próxima da mãe do John. Eles chegaram até a viajar junto, né? A Stephanie viajou junto com a família do John. E até os familiares mesmo do John, assim, não sabiam exatamente o que eles eram, sabe? Eles viam os dois juntos sempre, mas não era um namoro, mas também era mais que amizade, era aquela coisa confusa. Quando o John se formou na UCLA, ele foi morar sozinho em um apartamento.
E já algum tempo depois, em uma das visitas da Stephanie a esse apartamento, aí sim, eles tiveram a primeira relação sexual. Logo depois disso também, em 1982, a Stephanie se formou. Ela se formou em ciências políticas e sociologia. E depois disso, ela entrou para a academia de polícia e se tornou uma policial ali do Departamento de Polícia de Los Angeles. Nesse período todo aqui, ela e o John continuavam a sair, nesse esquema que eu falei para vocês. Eles se viam aí, às vezes sim, às vezes não, 2 ou 3 vezes no mês. Eles ocasionalmente ali faziam sexo, às vezes viajavam juntos, às vezes a Stephanie passava algum tempo na casa do John, às vezes também eles ficavam mais separados. E eles tinham também, assim, fora isso, a amizade realmente, né? Tanto que em uma das vezes que a Stephanie se mudou, ela foi também morar em um apartamento sozinha. Quem ajudou aí na mudança foi o John e um dos irmãos do John. Mas, de novo, o John não via isso como um relacionamento, para ele era mais uma amizade aí com benefícios, enquanto que para ela sempre esperava o momento que isso fosse realmente se tornar um relacionamento. Na minha opinião, ao meu ver, assim, eu acho que o John acabava alimentando isso na Stephanie. A Stephanie, inclusive, ela deu uma festa surpresa pro John quando ele fez 25 anos, reuniu vários amigos, familiares, o tanto que ela gostava, né, do John. Ela sabia que nessa época que o John saía com outras mulheres, só que nunca se tornava algo sério, né? Como eu falei lá no início, o John tava naquela fase, fica com uma aqui, não dá certo, fica com outra. O que eu não mencionei lá no início é que durante todo esse tempo que ele tava saindo com várias, ele tinha ali meio que a Stephanie como mais ou menos fixa, né? Era aquela pessoa que tava sempre ali pra ele, mas ele não tinha um relacionamento pra ele nada sério. E a Stephanie, ela chegou a reclamar para alguns amigos sobre isso, né? Então, ela sentia que o John não queria nada com ela, apesar de ter esperança, mas ela reclamava realmente para alguns amigos que isso fazia mal para ela, que ela ficava chateada, que ela achava que ia acontecer e nunca acontecia. Só que aí entra a Sherry na história, né? Que fez o John realmente querer um relacionamento com alguém. E foi algo muito rápido, como eu contei para vocês, né? Ele tava lá vivendo aquela vida de solteiro dele, ficando com várias, e com a Stephanie. Ele conheceu a Sherry e já engatou um namoro e depois já engatou um noivado. E a Stephanie, ela sabia, né, que o John tava aí com esse relacionamento com a Sherry, mas quando ela soube que ele noivou com ela, foi quando o mundo da Stephanie caiu. Porque apesar dele já estar com a Sherry aí há algum tempo, né? Eles ficaram quase um ano antes de noivar e a Stephanie sabia disso. Ela achava que em algum momento o John iria terminar com a Sherry e iria voltar para ela. Ela sempre esperava essa chance, né? E quando ela viu que realmente, além do namoro, agora era um noivado, eles iriam se casar, ela ficou totalmente devastada. Inclusive, ela escreveu sobre isso num diário que ela tinha. Ela fala nesse diário, né, que ela tinha acabado de descobrir que o John iria se casar e que ela estava muito depressiva, que ela não conseguia trabalhar, que a animação dela era -10. Quando ela soube desse noivado, que foi em 4 de junho de 85, na noite, né, desse dia, ela liga pro John chorando. Ela liga pro John, desesperada, falando para ele ir até a casa dela, porque ela precisava muito conversar com ele, e era uma questão, assim, de consideração pelos anos de amizade. Pelo que eu entendi, aqui nesse ponto eles já se conheciam e eram amigos aí há quase 7 anos. Então o John vai até a casa da Stephanie. E lembrando aqui que a gente tá em junho de 85. O John e a Sherry não estavam morando juntos ainda, eles vão morar mais ou menos em julho, agosto de 85. Bom, então o John chega na casa da Stephanie, ela realmente tá muito devastada, ela continua chorando. O John até fala que em 7 anos de amizade ele nunca viu ela daquele jeito. E aí a Stephanie começa a falar pro John que ela precisava confessar o amor que ela sentia por ele. Ela fala várias vezes que ama o John e que ela não poderia deixar ele se casar sem que ele soubesse disso. O John, ele começa a explicar para Stephanie que para eles estava tudo muito claro, que eles apenas curtiam algumas coisas ali juntos, mas não era um relacionamento e eles eram apenas amigos e que ele não sentia a mesma coisa por ela. E aí, gente, a Stephanie fala para ele assim: "Tá bom, eu entendo, eu sei, mas então para eu conseguir seguir minha vida, para eu virar essa página, será que a gente pode dormir junto pela última vez? Será que a gente pode transar pela última vez?" E o John aceita.
Pro John era meio que assim, eu vou dar um encerramento pra Stephanie, já que pra ele não significava muita coisa o que ele iria fazer ali com ela. Ele pensou nisso, assim, vou ter uma última consideração por essa minha amiga de anos e vou dar um encerramento pra ela, então eu vou dormir com ela a última vez. Gênio. Não custa lembrar que ele já estava noivo da Sherry. E é como eu vi em uma das fontes que eu usei aqui pro vídeo, né, que realmente não tem lógica esse pensamento dele, porque nesse ponto, se ele tá falando pra ela que ele não sente nada por ela, que ele tá em outro relacionamento, ele acabou de ficar noivo, era o momento pra ele dar um encerramento, mas não dessa forma, né? Ele teria que dar um encerramento, olha, não, a gente termina aqui, eu não vou mais ficar com você, eu estou com outra pessoa, você sabe disso, e acabar com isso. Mas para ele o encerramento seria, tá bom, eu vou dormir com você a última vez. Só que, ao contrário do que a Stephanie falou pro John, né, que seria um encerramento, que ela ia virar a página e seguir a vida dela, não foi isso que aconteceu, porque as coisas pioraram bastante. A Stephanie, ela começou a ter umas atitudes muito piores e muito mais assustadoras. Em um dos dias de folga da Stephanie, lembrando aqui que ela é uma policial já, tá? Quando tudo isso aqui tá acontecendo, ela já trabalhava ali na polícia há algum tempo. Então, em um dos dias de folga dela, ela resolve ir no centro médico onde a Sherry trabalhava. Ela chega no centro médico, ela fala com a secretária da Sherry, pede para falar com a Sherry. A secretária diz que a Sherry estava almoçando, que ela não estava ali, e ela disse, eu vou esperar. Passa-se algum tempo, a Sherry volta do almoço e a Stephanie vai em direção da Sherry e pergunta se elas podem conversar. A Sherry fala que sim, elas entram ali na sala, né, fechada da Sherry e ficam durante algum tempo. A secretária da Sherry disse que depois desse tempo que as duas ficaram ali, a Stephanie saiu, né, da sala e a Sherry também sai logo depois e ela tava assim com uma cara de que tinha chorado e que tava muito triste. Tanto que depois disso ela resolve ir pra casa e isso era assim no meio do expediente dela, assim, ela não tava bem realmente. Depois ela liga pro pai, né, depois desse encontro aí com a Stephanie, a Sherry liga pro pai e começa a contar o que aconteceu. A Sherry conta pro pai que a Stephanie falou para ela que se ela não poderia ter o John, ninguém mais teria. Aquela frase assim, gente, que a gente já cansou de ouvir, né, em casos criminais, e é terrível. E ela também disse que assim que o casamento deles acabasse, ela estaria esperando o John de braços abertos. A Sherry também conta pro pai que a Stephanie ela estava vestida de uma forma bem provocante, com shorts bem curto, uma regata bem pequenininha assim com decote. E a Sherry sentiu que a Stephanie estava vestida daquela forma, meio que para dizer o quanto ela era atlética, o quanto ela estava em forma, o quanto ela tinha um corpo bonito, meio que para afetar a autoestima da Sherry. Quando o John chegou em casa nesse dia, é claro, a Sherry estava devastada e ela conta, né, o que aconteceu pro John. Só que ela conta mais uma coisa que ela não tinha contado pro pai. Ela conta que a Stephanie disse para ela que o John tinha ido até o apartamento dela e que eles tinham feito sexo. O John, ele não negou, ele admitiu o que aconteceu, ele tentou explicar para Sherry o que tinha acontecido e de alguma forma ele conseguiu convencer a Sherry a perdoá-lo. Né? Ele disse que realmente foi um erro, que ele se arrependia, que ele não estava pensando, mas que ele queria ficar com a Sherry, queria fazer as coisas darem certo com ela. Eles tinham acabado de ficar noivos, então eles queriam casar e tudo mais. Depois que isso aconteceu, né, que a Sherry o perdoou, o John não falou mais com a Stephanie, mas nem falou assim no sentido de tipo, fique longe da minha mulher, não se aproxime do trabalho dela, se você fizer isso eu vou te denunciar, ou qualquer coisa desse tipo. Não falou mais nada, nada mesmo. Bom, a Stephanie, ela continuava muito triste, muito chateada com tudo isso que estava acontecendo. Inclusive, tem uma carta que ela trocou com a mãe do John. Pelo que eu entendi, a mãe do John, em algum momento aí, mandou uma carta para ela com algumas fotos. Não sei exatamente que fotos são essas. E a Stephanie, ela demorou algum tempo para responder essa carta. E aí, quando ela responde, ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Querida senhora Rutten, queria agradecer pelas fotos. O motivo pelo qual eu demorei tanto para responder é porque tive que conseguir um pouco de coragem. Por enquanto, não sei quando ou se verei você ou sua família novamente. Quero que saiba algumas coisas. Embora eu esteja realmente apaixonado por John,
O ano que passou realmente me destruiu. Eu gostaria que não tivesse terminado do jeito que terminou. E acho que nunca vou entender a decisão de John. Quero que você saiba que sua família significou muito para mim. Eu realmente aprendi muito com a sua família. E espero que um dia possa encontrar algo que eu me importe tanto quanto. Espero que, se você precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. Com amor, sempre, Stephanie. PS. Diga olá para seu marido e Janet. Só que o comportamento da Stephanie não ficava aí agora só nas cartas, nesses choramingos todos, não. Piorou. O John e a Sherry já estavam casados, já estavam morando juntos, né, naquele complexo de apartamentos. E em algum momento ali entre dezembro e janeiro, né, de 85 para 86, do nada a Stephanie aparece dentro desse condomínio. De alguma forma ela conseguiu entrar lá, lembrando que ela era uma policial, né, gente, então talvez não seja tão difícil a gente imaginar como que ela entrou, mas ela entra do nada sem ter sido convidada, nem nada do tipo, e ela chega para o John e fala assim: John, você pode encerar os meus esquis? A Sherry, ela relatou esse acontecimento para o pai. Ela disse que ela ficou muito incomodada com a presença da Stephanie lá. É claro, ela apareceu do nada, mas que ela também ficou muito incomodada com o comportamento do John. Porque o John, ele em nenhum momento pediu para Stephanie sair de lá, e mesmo com a Sherry pedindo para ele não pegar esses esquis e depois falar para ele não encerar esses esquis para ela, ele fez tudo isso. Ele pega os esquis, ele encera esses esquis e não fala nada para Stephanie. Ele só aceita. O John disse para Sherry que era melhor fazer, porque daí ele entregava para ela os esquis e aquilo ia acabar com tudo. O mesmo pensamento que ele teve quando a Stephanie pediu para ele dormir com ela a última vez, né? Era sempre esse pensamento: não, eu vou fazer porque daí vai acabar aqui e ela vai parar de encher o saco. E é lógico que não era isso que acontecia. Quando isso aconteceu, quando esse evento aí aconteceu, a Sherry, ela questionou o John novamente, né? Perguntando se realmente o relacionamento deles tinha acabado, se ele não estava vendo a Stephanie, e o John disse que não. E aparentemente, ele não estava mesmo mais vendo a Stephanie, nem nada do tipo. Nesse 1 ano, né, de namoro antes do noivado e tal, a única vez que ele saiu com a Stephanie, enquanto ele estava com a Sherry, foi a vez ali da despedida da Stephanie, né? Não tô tentando limpar a barra dele, porque isso é terrível, mas só para vocês entenderem que ele não levou esses dois relacionamentos ao mesmo tempo. Só que a Stephanie voltou na casa da Sherry. Ela voltou para buscar os esquis. E, inclusive, ela fez a mesma coisa. Ela não chegou lá e ligou para Sherry ou pro John do tipo, eu vim pegar meus esquis. Não, ela simplesmente aparecia no condomínio. E a Sherry, ela ficava muito assustada, né, de como ela estava entrando no condomínio, qual era essa facilidade que ela tinha, né? Porque, como eu disse, o condomínio, você precisava ter uma chave, você precisava ter um cartão para entrar, ou alguém, né, que morasse ali e autorizasse a sua entrada. Não era algo fácil. Então, como que ela estava entrando lá? E a Sherry, ela relatou para o pai também, né? Porque tudo isso ela contava para o pai, que ela foi buscar os esquis e ela estava vestida, né? Ela estava fardada, inclusive também estava armada. Parecia que ela tinha acabado de sair do trabalho e passou ali para pegar os esquis. Então, de novo, né? Assim, parece que a entrada no condomínio pode ter sido facilitada porque ela estava vestida como policial ou porque ela mostrava o distintivo quando ela não estava vestida de policial. Não sei, isso é um achismo meu. Tem uma outra coisa que vai ser falado sobre isso, mas a gente vai falar lá na frente. E o último incidente que aconteceu aí entre a Stephanie e a Sherry foi uma outra vez que a Stephanie entrou no condomínio. Só que dessa vez a Sherry estava em casa, né? O John já tinha saído para trabalhar e do nada a Stephanie estava dentro da sala de estar da Sherry, dentro da casa, gente. Até então ela estava entrando no condomínio, tá? Não era dentro da casa. E dessa vez ela estava dentro da casa. A Sherry ficou apavorada, perguntou o que a Stephanie queria. Ela disse que queria ver o John. E a Sherry, nesse momento, ela perdeu, né, a paciência, começou a gritar e falou pra Stephanie sair dali e nunca mais voltar. A Sherry, ela reclama, né, novamente pro pai dessa situação e, inclusive, ela fala que ela tá muito decepcionada com o John, porque parecia que ele não fazia nada pra evitar isso, né, não queria confrontar a Stephanie.
O que ela sentia era isso, parecia que ele tinha um certo receio de enfrentar a Stephanie, né, de brigar com ela. Tanto a Sherry quanto o pai dela, eles chegaram a conversar algumas vezes sobre relatar o que estava acontecendo para a polícia, mas eles ficavam meio que naquela, como é que a gente vai reclamar para a polícia de um policial, né? Então eles achavam que não iria dar em nada, que os policiais não iriam acreditar, eles não tinham também muito como provar que ela estava entrando no condomínio assim aleatoriamente, né? E agora dentro da casa dela, então nada foi feito. Outra coisa que a Sherry relatava para os pais é que ela sentia que ela estava sendo seguida quando ela saía de casa. E não só quando ela saía sozinha, quando ela tava com o John também, ela disse que teve uma vez que ela foi em um restaurante, que era meio que um restaurante aberto, que ela tava com o John, e ela sentia que tinha alguém que ficava olhando pra ela, assim, e quando ela olhou pra essa pessoa mudou de mesa. E ela disse que parecia que era alguém vestido de homem. Então, a ideia aqui que a gente sente é que a Sherry desconfiava que pudesse ser a Stephanie, né? Que era uma mulher vestida de homem. Porque se fosse um homem, ela não iria falar um homem vestido de homem, né? Então, dava a impressão que ela acreditava que era a Stephanie. Eles também recebiam ligações aleatórias ali em casa. Isso até foi antes das visitas indesejadas da Stephanie. Eles recebiam umas ligações, eles iam atender, ninguém falava nada e desligava. Então agora vocês já entenderam aqui todo esse background da ex do John, né, a Stephanie. Então voltando aqui agora para as investigações. Quando o pai da Sherry estava dizendo isso para os investigadores, né? Ele contou todos esses relatos que a filha falava para ele. Só que lembrando aqui, a filha ela nunca dizia o nome, né, dessa mulher. Ela sempre se referia como a ex do John. Ela falava, né, que era uma policial, que era a ex do John, mas ela não falava o nome, ou pelo menos o pai não lembrava, né, qual era esse nome. Então o pai aqui da Sherry falava para os policiais assim, olha, minha filha falava que ela era uma policial, é ex do John, vão investigar isso. Só que os detetives não fazem isso. E agora, depois que todo esse crime aconteceu, né, o pai da Sherry, ele até começou a repassar na cabeça dele tudo aquilo que a filha tinha contado para ele, e ele começou a pensar assim que talvez todas as vezes que a Stephanie foi até a casa da Sherry, né, pegar o esqui, levar o esqui e tal, talvez não era a questão do esqui ou do John em si. Ela estava tentando ver como era o local, como ela iria entrar, porque para o pai da Sherry era mais do que óbvio. Quem fez isso com a Sherry era a Stephanie. Então, ele acreditava que todas essas vezes que ela foi na casa era para reconhecer o ambiente, para tentar ver como ela ia entrar, por onde ela ia entrar. Teve um detetive que era o parceiro do detetive-chefe, ele até chegou a questionar a mordida, né, que tinha na Sherry. Ele disse que, no histórico que eles tinham ali até o momento, né, mordidas eram normalmente feitas por uma agressora mulher, não um homem, que não era comum ver isso em um homem mordendo, né, era normalmente uma mulher. Mas, mesmo assim, eles não levaram muito em consideração esse caso aí da ex. E outra coisa que aconteceu nesse caso foi o seguinte, existe uns documentos, né, uns papéis, digamos assim, que os detetives ali vão escrevendo a cronologia das coisas, desde o momento ali que eles são chamados, até tudo que eles estão descobrindo, o que está sendo analisado, quem está sendo entrevistado, tudo você vai colocar ali. Normalmente os detetives escrevem à mão, pelo menos naquela época, né? Depois esses documentos são datilografados ou digitados. Só que os 3 primeiros meses dessa investigação que estavam ali relatados nesses documentos, simplesmente sumiram. Ninguém sabia onde estavam esses documentos. E esses documentos são importantes para quê? Para quando acontece assim de um detetive se aposentar, trocar a equipe que chega para investigar o caso, tá tudo ali, né? Todos os passos que foram dados desse caso estão ali. E nesse caso aqui, os 3 primeiros meses sumiram. Vão aí anotando todos esses detalhes, tá, gente? Agora, os 3 primeiros meses de investigação ali documentados sumiram. E a única menção que agora existia ali nos documentos restantes desse caso, né, sobre a ex do John, era a seguinte: em algum momento ali que eles estavam verificando algumas ligações do John, e daí tinha assim, ligou para Stephanie Lazarus.
Aí do ladinho estava escrito assim, verificada, ex-namorada, PO. Esse PO quer dizer Police Officer, ou seja, policial. É a única coisa numa nota minúscula que existia nesses documentos sobre a Stephanie. Inclusive, falando do nome dela mesmo, em algum momento ali que falava das ligações do John. Bom, seguindo então, gente. Pode estar parecendo um pouco complexo aqui, mas vamos seguir que vocês vão entender. Depois de tudo isso, né, que os detetives já estavam com essa teoria do roubo que deu errado, tentando procurar esses 2 homens latinos, não deram bola para ex-namorada, para o que o pai estava falando, né, o pai da Sherry, não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que investigar, então o caso esfriou. Os pais da Sherry, eles ficavam em constante contato com a polícia, eles ligavam, mas eles começaram a relatar que várias vezes que eles ligavam, a polícia não atendia ou também não retornavam as ligações deles. Parecia que ela não estava muito interessada em resolver esse caso, mas a polícia dizia que era porque eles estavam ali muito atarefados, eles tinham outros casos para fazer e que estava rolando assim uma epidemia de crack ali em Los Angeles, eles estavam lidando com isso. E os pais da Sherry, eles não desistiram, né? Então, eles continuavam falando do caso, eles iam na imprensa, eles faziam coletivas de imprensa, eles ofereciam recompensas. Eles também chegaram a falar para os policiais, para os detetives, que eles poderiam pagar por testes de DNA, né? Que se esse fosse problema, né, de dinheiro, qualquer coisa do tipo, eles arcavam com isso. Mas, gente, o que eles receberam de resposta era que eles estavam vendo muita televisão, que o melhor que eles tinham que fazer com a vida deles era seguir em frente. Inacreditável. Para o pai da Sherry, muitas coisas não faziam sentido nessa teoria do roubo, né? Por exemplo, só o fato da pessoa ter pegado uma colcha, né, um edredom, para silenciar o tiro ser ali diretamente no peito, não terem levado nada, né? As coisas ficaram ali. A polícia chegou a dizer que eles acreditavam que tudo o que aconteceu ali dentro da casa pode ter demorado mais de 1 hora. Então, é muito tempo para alguém que foi roubar a casa ficar lá e ainda não levar nada, sabe? E depois também o carro ser abandonado. Então, essas pessoas não levaram nada, nem o carro. Tipo, nem o carro que eles poderiam fazer alguma coisa, mesmo que fosse um roubo que deu errado. Então, não fazia muito sentido. Bom, chegamos em 1993, alguns anos já tinham se passado. Novamente, quero reforçar que os pais aqui da Sherry nunca desistiram de ficar falando com a polícia o tempo inteiro, de ficar buscando informações e falando com eles. Mas em 93, aquele detetive-chefe, né, o Lyle Mayer, ele se aposenta e tem um outro no lugar dele. Então, foi uma renovação ali de esperança, né, para o pai da Sherry, porque ele achava que alguém agora poderia se importar realmente com o caso. E nessa época aqui, os testes de DNA estavam um pouco mais avançados, né? Estavam saindo novas tecnologias, então ele estava com muita esperança. Ele marca uma reunião com esses novos detetives e fala, né, que deveriam reabrir o caso, deveriam refazer os testes, deveriam procurar mais coisas, enfim, né? Tudo isso. Só que esses novos detetives, eles falam pro pai que eles não podem fazer nada, eles não podem simplesmente começar a fazer teste de DNA do além, porque eles não têm nenhum suspeito. E não tendo suspeito, não tem como fazer teste de DNA. Só que assim, gente, eles não tinham suspeito porque eles não queriam ter, né? Porque é óbvio que a ex-namorada do John, a Stephanie, era uma suspeita. Mas eu acho que eles não queriam vê-la dessa maneira. Então, novamente, nada foi feito. Bom, nos anos seguintes, gente, pasmem, o John e a Stephanie, eles voltaram a se ver. Acreditem vocês ou não. Só que antes de ter qualquer contato com a Stephanie, é dito que o John foi falar com os detetives. Ele foi perguntar se realmente a ex-namorada dele não tinha nada a ver com o crime que aconteceu com a sua ex-esposa. E os detetives falaram que não, eles asseguraram que a Stephanie não tinha nada a ver, mesmo que, na teoria, eles nem investigaram, né?
Bom, é inacreditável, né? O John foi lá, perguntou, enfim, os policiais falaram, não, ela não tem nada a ver, e ele voltou a falar com a Stephanie. Eles chegaram a sair, gente, nessa época aqui, alguns anos depois do crime, umas 2 ou 3 vezes. Eles foram até em uma viagem juntos, não juntos os dois, pelo que eu entendi, eram alguns amigos ali que se conheciam e eles estavam juntos, mas mesmo assim, né? Depois disso, eles perderam realmente o contato e cada um foi viver sua vida. Nos anos seguintes, a Stephanie, ela continuava, né, trabalhando ali com a polícia de Los Angeles. Ela, inclusive, abriu a sua própria empresa de investigação privada. Ela ganhou várias medalhas, incluindo uma medalha de ouro nos Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiros de San Diego. Ela também trabalhou nas divisões que lidavam ali com a educação e resistência ao abuso de drogas. Ela dava várias palestras em escolas. Ela também trabalhou como detetive. E alguns anos depois ela se casou com um colega ali policial também e adotou uma filha. Ela também trabalhou como instrutora na academia de polícia, né, ensinando ali outros policiais, e ela também começou a trabalhar na unidade de assuntos internos. O que é essa unidade? É a unidade responsável por investigar a corrupção de colegas policiais, caso eles estejam fazendo algo de errado ou obscuro. É, né, gente? É bem conveniente. Tudo isso é muito conveniente. Bom, o John também seguiu a vida dele e se casou novamente. E ele nunca deu muita bola aí para tentar saber o que aconteceu com a Sherry. Por exemplo, como o pai da Sherry fazia, né? Ficar pressionando os policiais. Ele nunca fez nada disso. Por último, a Stephanie começou a trabalhar num departamento de furto e fraude de arte. E era uma divisão ali da polícia de Los Angeles que tinha muito destaque. Então ela aparecia muito na imprensa, assim, né? Quando tinha esses roubos de quadros famosos, artes, assim, muito valiosas, né? Era ela sempre que estava falando sobre isso. Então ela era muito reconhecida. E a Stephanie, ela nunca enfrentou na carreira dela qualquer audiência disciplinar. Ela tinha, assim, um currículo intocável na polícia. E ela foi nomeada detetive do ano 2 vezes. Bom, continuando aqui com a cronologia desses anos, né, que vão se passando e o caso da Sherry continua sem solução. Ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, a tecnologia de DNA ali estava evoluindo cada vez mais. Então, ali, a polícia de Los Angeles, ela recebeu um orçamento de 50 milhões de dólares para eles analisarem casos que não tinham sido resolvidos e ver quais desses casos eles poderiam fazer essas análises de DNA, quais tinham ali evidências promissoras. E o caso da Sherry foi colocado ali em análise dentro desses outros casos. Só que ele só foi analisado realmente em 2004 por uma profissional chamada Jennifer Francis. Ela era uma criminalista. E o que ela percebeu? Olhando os documentos desse caso, ela percebeu que existia uma evidência que foi coletada na cena do crime que não tinha sido analisada até então. Veja só. Essa evidência era o quê? A saliva coletada da mordida no braço da Sherry. E o pior, gente, ela não conseguia achar essa evidência, ela não conseguia saber aonde estava essa evidência. Ela demorou horas para conseguir encontrar onde estava o potinho com o cotonete que tinha coletado essa saliva na cena do crime. O que aconteceu? Quando você está ali investigando um caso, pelo menos aqui nesse caso, tá? O que foi explicado aqui. Quando eles estão analisando esse caso, eles estão ali com as evidências e essas evidências ficam em um freezer específico. É um freezer ali que fica mais para esse caso que você está resolvendo no momento, tá? E depois, quando o caso ele esfria, eles não têm mais evidências, não tem mais o que fazer, né? Ele é arquivado, digamos assim. Eles tiram desse freezer e levam para um outro freezer para ficar realmente armazenado lá por sei lá quantos anos. Então, ela não achava essas evidências nesse freezer que estavam as outras evidências, ou seja, que eram o sangue coletado, a fronha, né, o edredom, tudo que foi coletado lá na cena do crime. Ela não achava esse cotonete com a saliva da mordida, ela não achava.
E lá, depois de horas procurando, eu não sei exatamente como são esses freezer, né? A gente fica imaginando na cabeça, mas deve ser uma coisa bem diferente do que a gente tá imaginando. Mas ela ficou procurando e ela achou essa evidência, gente, num lugar assim que parecia que ele tinha sido esquecido lá, sabe? Não era para ele estar lá. Não era para aquela evidência estar naquele freezer naquele momento. Alguém retirou as evidências para levar para outro lugar e essa evidência ficou lá. E essa evidência estava lá, gente, todos esses anos, cerca de 18 anos. Essa evidência estava lá. Quando ela pega esse envelope, o envelope estava violado, estava com um rasgo assim, mas o potinho e a amostra dentro do potinho estavam intactas e agora ela poderia analisar. Bom, ela refaz as análises que tinham já sido feitas do sangue, né? E o sangue realmente volta como sendo da Sherry. E essa saliva volta como sendo uma saliva de uma mulher. O DNA que tinha nessa saliva era de uma mulher. Ela pega o DNA extraído ali dessa saliva, joga no banco de dados que eles tinham naquele momento, não tem nenhuma combinação e ela acha aquilo muito estranho. Ela vai conversar com alguns detetives e os detetives falam assim: bom, vai ver que era então uma das pessoas que invadiram a casa, era uma mulher. De repente, uma mulher estava ajudando um homem a roubar a casa. Eles continuavam com essa ideia aí de que foi um roubo. E a Jennifer Francis, né, essa profissional, ela começa a revisitar o caso, ela começa a ler os documentos e ela começa a ver quais eram os nomes de mulheres que apareciam nesse documento. E aí vem uma questão que eu confesso para vocês que ficou um pouco confusa para mim, mas ela lê nesses documentos que a Sherry, ela estava reclamando de alguém que estava incomodando ela no trabalho. Só que aí é o detalhe, gente. O que está escrito nesses documentos, que a Sherry disse que estavam incomodando ela no trabalho, era realmente uma enfermeira do trabalho dela. Porque eles colocaram ali todo mundo que pudesse ter alguma conexão com a Sherry. E realmente parecia que a Sherry tinha uma colega de trabalho que não se dava bem com ela, que elas tinham tido alguns atritos, elas tinham tido algumas discussões. E isso foi colocado nos documentos. Se vocês se lembram, não existia nenhum registro da Stephanie e do que a Sherry tinha sofrido nas mãos da Stephanie nesses documentos, né? O detetive não fez questão nenhuma de investigar isso, não fez questão nenhuma de registrar isso. Então, o que estava ali naqueles documentos falando era realmente dessa colega de trabalho da Sherry. Pois bem, a Jennifer, ela chega para os detetives e ela fala assim: e aquela mulher que estava tendo problemas aí, que a Sherry reclamou que eram problemas no trabalho e coisas do tipo? Ela só pergunta assim, meio que aleatoriamente. E esse detetive, ele responde o seguinte: aquela ex-namorada policial? Não, ela não tem nada a ver com isso. Ela não participou disso. Ou seja, gente, a Jennifer, ela não citou o nome da Stephanie, ela não fala que é a ex-policial. Na verdade, ela estava questionando sobre essa colega de trabalho que estavam ali nos registros. E imediatamente esse detetive já cita a Stephanie, a policial. Isso é muito estranho, porque dá a impressão que realmente o nome da Stephanie, né, foi trazido nas investigações em algum momento ali para os detetives. E que por algum motivo eles acreditavam que ela não tinha nada a ver, mesmo com todas aquelas declarações do pai. E a gente vai voltar aqui essa parte da Jennifer lá na frente, mas o que vocês têm que saber no momento é que o caso não foi para frente. A única coisa que foi adicionado aqui nos documentos do caso era que a saliva era de uma mulher. Passam-se mais alguns anos e a gente chega aqui em 2009. E agora é quando as coisas vão andar finalmente. Aqui em 2009, a criminalidade ali de Los Angeles tinha caído bastante. Então, digamos assim, os policiais, os detetives, eles estavam com tempo, né? E eles começam a revisitar casos não solucionados e um deles, claro, é o da Sherry. Eles queriam também resolver esses casos não solucionados para aumentar a taxa de resolução de crimes ali em Los Angeles. Então, dois detetives, Jim Nuttall e Pete Barba, revisitaram o caso da Sherry e acharam interessante o suficiente para levar adiante. Bom, primeira coisa que esses detetives fazem quando eles leem o que eles tinham ali de documento era que os detetives da época acreditavam que dois homens latinos tinham entrado na casa da Sherry.
E aí eles viram ali que a última atualização era que a saliva voltou sendo de uma mulher. Então eles pensaram, bom, algo não está batendo aqui, algo está confuso. Finalmente alguém está pensando aqui realmente resolver esse caso. Então esses dois detetives, olhando todo o caso ali, eles se debruçaram, viram todas as fotos, evidências, e junto, né, com essa informação de que o DNA ali da saliva era de uma mulher, eles já fizeram uma teoria totalmente diferente da que os detetives da época acreditavam que tinha acontecido. E o que eles acreditavam que tinha acontecido naquele dia? Eles acreditavam que a pessoa entrou na casa pela porta da frente, ela não precisou usar de força porque a porta da frente estava destrancada. Então, ou a pessoa destrancou, ou ela realmente estava destrancada e a pessoa não precisou fazer nada. E subiu em direção ao quarto da Sherry no andar de cima. Lá em cima, provavelmente já começou alguma luta, a Sherry deve ter tentado se defender e 2 tiros foram disparados nesse andar de cima. Só que eles pegaram na porta de vidro, né, naquela sacada que eu falei para vocês. Por isso que os estilhaços dos vidros estavam para o lado de fora, porque o tiro foi dado pelo lado de dentro. Eles acreditam que em algum momento a Sherry, que era uma mulher muito alta, né, ela deve ter conseguido derrubar a arma desse agressor e conseguir de alguma forma ter imobilizado esse agressor com uma chave de braço, que seria isso aqui, né, quando o braço fica aqui, ó, na pessoa. E foi nesse momento que o agressor mordeu o antebraço dela. Lembra que eu falei que a mordida era bem aqui? Então, fazendo esse movimento aqui, a pessoa deve ter mordido. Não sei se vocês escutaram que eu saí do microfone, mas deu para entender, né? Como o agressor mordeu o braço da Sherry, ela deve ter soltado e nisso ali na briga ele pegou um vaso e bateu na cabeça da Sherry. A Sherry cai, o agressor consegue pegar a arma novamente e atira em uma distância considerável e atinge o peito da Sherry. Esse é o tiro que atravessa. Depois disso, o agressor pega ali aquela colcha, aquele edredom, enrola a arma e dá mais 2 tiros ali a queima-roupa no peito da Sherry, usando esse edredom para silenciar. Outra coisa muito importante que esses detetives perceberam pelas fotos eram aqueles 2 eletrônicos que eu falei para vocês que estavam ali no pé da escada. Eles estavam empilhados ali e tinha uma digital com sangue em cima. E esse sangue que estava ali em cima era da Sherry. Eles puderam analisar e saber que era da Sherry. Então, isso significava que quem tirou a vida da Sherry pegou esses 2 aparelhos e empilhou ali perto da porta da frente, na frente da escada, depois de tirar a vida dela e fugiu do local. Para os detetives, parecia que aquilo era uma encenação de um roubo, né? Como se aqueles eletrônicos fossem ser os objetos roubados, mas foram deixados ali. Até porque, gente, a cena ali era muito bagunçada, né? Que também pode ter sido feito pelo agressor, né? Bagunçar mais ainda a cena e só aqueles 2 eletrônicos ali organizados, digamos assim, um em cima do outro, né? Ficou claro para esses detetives que eles estavam procurando uma mulher com motivos para tirar a vida da Sherry e que também teria esse conhecimento para encenar um roubo. Então, finalmente, alguém, né, está se importando com esse caso e esses detetives, sim, souberam analisar propriamente uma cena de crime. Então, os detetives foram ali ver o que existiam nos registros novamente para ver quem eram as mulheres que apareciam, né, nessas investigações feitas anteriormente. As mulheres que apareciam eram a mãe e uma irmã da Sherry, a colega de quarto dela, a Jane, essa enfermeira que eu falei para vocês, que tinha alguns atritos com a Sherry, e o da Stephanie, que era só naquela notinha que eu já falei para vocês, né? Que eu vou repetir aqui, que era Stephanie Lazarus, verificada, PO, Police Officer, ex-namorada, né? Que era um dia que o John ligou para ela. Só isso que tinha sobre a Stephanie. Então, esses policiais tinham que descartar essas mulheres, né? E, inclusive, a Stephanie era a suspeita, digamos assim, número 5, porque ela era a menos provável, né? Eles achavam que poderia ter sido alguém próximo, mais próximo
da Stephanie. Então, eles fazem testes de DNA, né? Óbvio, com a mãe, com a irmã que aparece ali e elas foram descartadas. Eles fazem também com a Jane, a colega de quarto, ela também foi descartada. E eles também fazem com aquela enfermeira que tinha uns atritos com a Sherry. E ela é descartada também. Então, sobrou só quem? A Stephanie. E quando esses detetives começam ali a saber realmente quem era a Stephanie, né? E eles começam a ver que ela era essa policial perfeita, que agora aqui nesse momento ela estava fazendo aqueles trabalhos na parte de roubos e furtos e falsificação de arte, ela estava aparecendo na TV, ela fazia várias coisas para a sociedade ali, para as escolas, palestras, enfim, a policial perfeita. Eles ficaram um pouco assustados, né? Como eles vão investigar uma policial? E uma policial de tão grande porte assim. E esses detetives, eles não tinham ideia de que o pai, né, e a mãe da Sherry já falavam da Stephanie lá no primeiro dia de investigação. Porque isso não estava nos documentos, isso não estava nos registros. Bom, então, o que eles fazem? Bom, então esses detetives, eles sabiam que eles tinham que investigar ali com cautela, né? Com bastante cuidado, sem chamar muita atenção. E também, gente, porque eles estavam no mesmo departamento da Stephanie e do marido da Stephanie, que se vocês se lembram também é policial. Eles se encontravam ali pelos corredores do departamento de polícia de Los Angeles. Como eu vi numa fonte, assim, imagina, ele tá investigando a policial e de repente ele sai no corredor e encontra ela tomando um cafezinho. Então era uma situação bastante tensa para esses detetives. Eles sabiam que eles estavam ali mexendo no vespeiro. Então eles nem falavam sobre o nome da Stephanie, eles apenas se referiam a ela como a número 5. Eles trabalhavam no caso depois do expediente, com portas fechadas. Eles falavam que eles estavam investigando outras coisas para poder acessar alguns registros pessoais de oficiais da época, né, dos detetives da época e inclusive também da Stephanie. E o que eles descobriram já logo de cara é que lá na época do crime, os policiais de Los Angeles, eles usavam como arma pessoal uma calibre 38. E aí eles começaram a juntar as informações. Eles colocaram o nome da Stephanie numa espécie assim de um banco, de um registro estadual de armas. E eles descobriram, gente, que 13 dias depois do que aconteceu com a Sherry, a Stephanie, ela fez um BO dizendo que a arma dela tinha sido roubada. Na verdade, o BO era sobre uma bolsa dela que foi roubada. E dentro da bolsa existiam várias coisas e a arma calibre 38. E o engraçado aqui que os detetives acharam é que ela fez esse registro, esse boletim de ocorrência, em outro departamento, numa outra cidade. Ela não fez no departamento dela que ela trabalhava. O que é bem estranho. Então parecia que ela não queria que ninguém soubesse que a arma dela foi roubada ou perdida, enfim. O departamento que ela fez esse boletim de ocorrência era em Santa Mônica e ele ficava muito próximo ao pier de Santa Mônica. Então esses detetives acreditavam que antes dela fazer esse boletim de ocorrência, ela pode ter se livrado da arma no oceano, né, jogado no mar. Eles também descobriram que no dia do crime contra a Sherry, a Stephanie estava de folga. Sem a arma para poder comparar, né, sem a arma para poder investigar mais, eles sabiam que eles precisavam do DNA da Stephanie. E como que eles iriam conseguir isso dela sem falar com ela, né? Sem levantar nenhuma suspeita. Bom, vocês aqui já sabem, né? É ficar acompanhando a pessoa para ver se ela vai descartar alguma coisa, um copo, um canudo, um papelzinho de bala que entrou em contato com a boca, qualquer coisa. E é isso que acontece. A Stephanie, ela sai e ela vai comer uma pizza com a filha. Ela come essa pizza e ela sai segurando um copo de refrigerante. Ela bebe esse copo, joga o copo no lixo. Os policiais vão até esse lixo, coletam esse copo, fazem o teste de DNA e é claro que combinou com a saliva da mordida no braço da Sherry. Então, o próximo passo agora era prender a Stephanie. E como que eles iriam fazer isso? Bom, primeiro de tudo, eles contactaram
outros 2 detetives, que eram detetives mais novos e não tinham conexão com a Stephanie, ou seja, eles não trabalhavam ali no mesmo departamento, eles não tinham convivência com ela nem nada, o que era importante aqui para o caso, assim, né, que eles não se sentissem ameaçados ou com medo, nem nada do tipo, precisavam ser detetives neutros. E também, é claro, nenhum detetive que achasse que ela era inocente, né, e quisesse encobrir novamente o crime que ela cometeu. O nome desses 2 novos detetives é Greg Stearns e Dan Jaramillo, e eles, juntos com o Jim e o Pete, eles bolam aí uma estratégia para conseguir prender a Stephanie. Eles não queriam prender ela assim, fazendo alarde no meio ali do departamento de polícia, até porque tem muitas pessoas armadas, inclusive ela, né? Eles não queriam chamar essa atenção. Então, o que eles fazem? Eles chamam a Stephanie dizendo para ela que eles estavam com uma pessoa que tinha informações aí sobre roubos de quadros, de arte, coisas relacionadas ao que ela estava fazendo aqui no momento, né? E que eles precisavam da ajuda dela. E eles chamam ela para um local que, para entrar nesse local, os policiais todos precisam deixar as armas na porta da frente. Então, é um local que ninguém entra armado. E isso era o que eles queriam, né? Eles não queriam que ela reagisse de alguma forma, ou contra eles, ou contra si mesma, né? Então, esse era o esquema. Enganar a Stephanie com essa entrevista. E ela topa, né? Ela disse que iria ajudar esses detetives, ela chega no lugar, ela deixa as armas tudo certinho e essa entrevista é gravada. Tem essa entrevista, durou mais ou menos 1h30, tem no YouTube, tem trechos, tem traduzido, tem de várias formas, tem analisado as expressões do rosto dela, gente, que vocês vão ver que são, assim, assustadoras. Mas aqui eu vou tentar resumir mais ou menos para vocês como que foi essa entrevista. Bom, já quando ela chega, eles não continuam com essa história aí da pessoa com roubo de arte, né? Eles já vão meio que direto no porquê que eles estão ali. Só que eles vão bem devagarzinho, né? Eles vão tentando falar de uma forma que ela não desconfiasse que eles estavam achando ela suspeita. Ou que eles já iriam prender. Porque isso eles já sabiam que ia acontecer. Eles iriam prender ela depois da entrevista. Independente do que ela falasse ou não. O DNA combinou, então eles sabiam que era ela. Mas aí eles começam a contar o seguinte. Olha, Stephanie, a gente está revisitando um caso e você é citada nesse caso porque você é uma ex-namorada do marido da vítima. E como hoje em dia você já é casada novamente, você tem uma outra vida, a gente não queria perguntar essas coisas para você ali na frente de todo mundo, a gente queria te dar um pouco de privacidade. Por isso que a gente chamou você aqui, para a gente poder conversar aqui tranquilo e tal. Ela já fica meio assim, sabe? Ela já fica meio assim, ué, por que estão me perguntando desse caso? Eles perguntam assim, você conhece John Rotten, ou John Rutten, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, mas ela tenta errar o sobrenome do John. Ela fala de uma outra forma, do tipo assim, nossa, tô lembrando vagamente, sabe? E ela começa sempre a falar assim, nossa, mas eu namorei milhões de anos atrás, eu não me lembro, eu acho que sim. Ela nunca dá uma informação muito precisa. Well, let me ask you. You said you dated John. How long did you guys date? I mean, well, are you guys, is this something, I mean, you said I was going to interview somebody about art and how Well, you guys are, here's it's been a million years ago. I mean, you know, we dated, I dated other guys, I'm sure he dated other girls. Eles começam a perguntar se conhecia a esposa dele. Ela disse, olha, eu não sei, talvez eu tenha conhecido. Aí eles perguntam se não lembra o nome dela. Daí ela fala assim, Sherry, acho que era alguma coisa assim. Ela nunca se lembra de nada, sabe, gente? Eles começam a perguntar como que era a relação, né, dele com ela. Ela disse que eles namoraram há milhões de anos atrás, que ela não lembra muito. E que deve ter tido algum momento que ela conheceu a Sherry, mas que daí ele foi casar com ela e beleza, ela seguiu a vida dela. Do you know who she was or anything? Well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Geez, Had you ever met his wife? I may have.
Do you remember her name or anything, or? Um, Or what she did for a living, or where she worked, or anything about her? well, I think I'm going to say that I think she was a nurse. I may not have known what her last name was. I may have. I mean, maybe if you told me, I would remember it. Do you remember the first name? Shelley, Sherry, I don't know, something maybe, like I said, it's been so many years, and Chega uma hora que os detetives perguntam pra ela, você sabe o que aconteceu com a mulher dele? E ela fala assim, eu sei que ela foi morta. Mas, né, ela nunca sabe de nada. Ela é detetive ali, mas ela não sabe de nada o que aconteceu. I don't understand why you're talking about some guy I dated a million years ago. Well, do you know what happened to his wife? Yeah, I know she got killed. What did you hear about that? I saw a poster at work. I'm sure I spoke to him about it. I don't know. I mean, it's been so many years. I mean, uncomfortable. I mean, I can't even remember if we had a conversation. I mean, I may have seen her at his apartment. Geez, how many years ago is that? I don't even know what year she, got killed. No idea. I mean, Never went over to visit him or I don't think. meet I his mean, I don't wife, or- think so. I mean, I don't know. I don't think I did. Do you know what the circumstances were regarding her death? Geez, let me think back. Geez. Eles também falam pra Stephanie que eles souberam que a Stephanie teve alguns problemas com a Sherry, que ela teve problemas aí em aceitar esse fim do relacionamento que eles tinham, e ela até dá uma risada, assim. But there was no like arguments or fights, I or don't think it didn't so. get heated or anything like Not that. that I recall. No. I mean, Would- I would think that would stand out. I would think. Now again, that's not standing out in my mind. I mean, I'm trying to, turn my memory back. Whatever. I don't know. Don't. I'm just trying to think. If it happened, I honestly don't remember it. That's all I can tell. Então chega um momento que ela começa a questionar, por que vocês estão me perguntando isso, né? Eu já tô achando meio estranha essa conversa, vocês me chamaram aqui pra uma coisa, agora estão falando outra. Ela começa a ficar um pouco incomodada. Na verdade, desde que falam o nome do John, da Sherry, ela tá incomodada, né? E ela faz umas caras, gente, eu pesquisando sobre esse caso, é o que mais comentam sobre ela, né? As caras que ela faz, as caras na foto dela, que vocês já devem ter visto aí. Aí chega uma hora que ela realmente fala assim, vocês estão achando que eu matei ela? Eu não vou mais falar com vocês e não sei o quê, começa a se alterar um pouco e chega uma hora que os detetives questionam se ela daria o DNA para eles fazerem uma análise. E ela começa a falar, talvez, eu preciso falar com o meu advogado, porque agora eu já tô achando que essa situação tá muito estranha, eu tô achando que vocês estão falando que eu fiz várias coisas que eu não fiz, e eu sei dos meus direitos, e vocês sabem como as coisas funcionam. Então ela começa a querer empacar aqui, né? And you're right. I mean, if you guys are claiming that I'm a suspect, then, I got a problem with, with that. Okay. Okay? Now I got a problem with, now you're accusing me of this? Is that what you're saying? We're trying to figure out what happened, Stephanie. That's what we're telling you. I mean, you're free to go whenever you want. If this makes you uncomfortable and you want to, Well, now you're starting to make me uncomfortable. E aí eles perguntam pra ela se ela vai cooperar, se ela vai falar com eles. E ela disse que não, que ela queria o advogado. If we asked you for a DNA swab, would you be willing to give us one? Maybe. Because now, Because now now, I'm thinking I probably need to talk to a lawyer. so if we ask you to the point to give us a DNA sample, a buccal swab, so we can identify or eliminate you, would you be willing to do that? Maybe. Bom, a entrevista termina depois disso e assim que ela sai da sala, ela é presa. I mean, I'm shocked. I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight, and so I went and killed her. I mean, come on. Well, That's... okay. All right. Well, thanks for giving me the courtesy. I wish I
tape recorder. Thanks for your time. Yeah, thank you. E aí eles começam a ler os direitos dela. E quando eles leem os direitos dela, ela tá assim meio que só falando sim, 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 né? Respondendo as perguntas ali que você tem que responder. Stephanie, you know you have the right to remain silent. Do you understand? Yes, Anything you say may be used against you in court. Do you understand? yes, You have the right to the presence of an attorney before and during any questioning. Do you understand? yes. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you free of charge before any questioning if you want. Do you understand? Yes. You want to talk to us right now? No. Okay. All right. Okay. This then. is crazy. Okay. This is I'm like in shock. I'm totally in shock. Assim que ela foi presa, eles conseguiram um mandado para a casa dela e lá na casa eles encontraram um diário que ela escrevia lá desde os anos 80 e que tinha, né, muitos relatos daquela fase quando ela estava com o John, do quanto ela estava decepcionada que ele tinha se casado, de tudo que ela sentia naquela época. Inclusive no computador dela eles puderam ver que ela pesquisou o nome do John ali nos anos 90, final dos anos 90 mais ou menos. E é por isso que a gente sabe de várias coisas que eu contei aqui, é por causa do diário que ela tinha e ela escrevia várias coisas nesse diário. Alguns dias depois que ela foi formalmente acusada de assassinato, ela se declarou inocente e sua fiança foi fixada em 10 milhões de dólares. E essa fiança foi tão alta assim porque ela era um risco, né? Ela tinha acesso fácil a armas e não só por ela, porque provavelmente as armas dela teriam sido retiradas, mas ela tinha o marido dela, que também era um policial, então por isso que a fiança dela foi muito alta e ela iria ficar presa até o julgamento. E é claro que antes do julgamento, a defesa da Stephanie tentou fazer com que esse julgamento fosse anulado, que ele não acontecesse. Eles começaram a falar que as provas foram comprometidas, por exemplo, até o envelope, né, que foi encontrado, aquele potinho do cotonete da saliva, que ele estava violado. Eles, inclusive, chegaram a dizer que alguém pode ter incriminado a Stephanie, colocado o DNA dela nesse potinho. Eles falaram também que muitas testemunhas do crime já tinham morrido, não poderiam testemunhar mais, alguns detetives também da época. Então, de todas as formas, eles tentavam fazer com que esse julgamento não fosse para frente, né? Que essa prisão fosse anulada também e que tudo que eles estavam fazendo naquele momento estava errado. Eles chegaram a falar também da entrevista, que a entrevista foi feita de uma maneira que não poderia ter sido feita. E a defesa da Stephanie chegou a falar o seguinte, que muitas evidências e muitos registros sumiram. Então, como é que a gente vai fazer um julgamento com um caso que muitas evidências sumiram? Só que alguns dos arquivos policiais sugerem que as evidências que poderiam ter implicado a Stephanie já desde o início foram posteriormente removidas, talvez por outros membros ali da polícia de Los Angeles ou até mesmo pela própria Stephanie, que tinha livre acesso ali aos arquivos. Em qualquer momento dos anos seguintes, ela poderia ter feito isso. Ou seja, as evidências estavam faltando provavelmente porque ela mesma tirou dali ou ela teve a ajuda de outros policiais. O julgamento começou em 6 de fevereiro de 2012 e a Stephanie, o tempo inteiro, ela falava que ela era inocente. E para a promotoria, o motivo do assassinato foi os ciúmes que a Stephanie tinha do relacionamento da Sherry com o John. Simples assim. O John, é claro, ele foi falar nesse julgamento, ele se emocionou várias vezes quando ele relembrava, né, do relacionamento que ele teve com a Sherry. Ele admitiu, sim, que ele fez sexo com a Stephanie naquela ocasião que eu citei para vocês, e ele assumia que tinha sido um erro. A defesa, como eu falei, ela continuava com a ideia do roubo que deu errado, colocar em xeque ali as evidências, o teste da saliva, porque o envelope estava violado, evidências faltando, enfim, tudo isso. E eles também trouxeram, gente, o diário da Stephanie, porque eles queriam mostrar que ela nem estava preocupada com o John e com esse relacionamento que ele estava tendo com a Sherry, que em vários momentos ali do diário ela falava de outros homens, que ela estava saindo com outros homens. Gente, eu achei isso, assim, um pouco, né, sei lá, nem sei que palavra usar, assim, porque você ter a sua agenda, o seu diário
lido ali no julgamento. E um diário que você escreveu há mais de 20 anos atrás, eu nem imagino a vergonha alheia que é. Fotografias da Sherry ali na cena do crime foram mostradas nesse julgamento e o promotor Paul Nunes disse o seguinte, abre aspas, não foi uma luta justa. Esta foi uma presa capturada em uma gaiola com um predador, fecha aspas. À medida que as provas foram apresentadas ali no julgamento, ficou bem evidente que nem todas as provas e evidências disponíveis tinham sido encontradas. Por exemplo, como as gravações e transcrições das entrevistas que a polícia fez com o pai da Sherry e com o John, onde eles falavam sobre a Stephanie. Todas essas gravações e transcrições estavam ausentes no arquivo do caso. E tanto o John quanto o pai da Sherry, eles se lembravam de ter dado essas entrevistas, de ter falado da Stephanie, né? Lembra que eu falei para vocês que o pai da Sherry falou várias vezes pro detetive, investiga a ex do John, ela fez isso, a Sherry me contou isso, isso, isso e isso. E o John também contou sobre o relacionamento e deve ter falado tudo isso. E todos esses registros não existiam, porque vocês se lembram que os 3 primeiros meses dos registros misteriosamente foram perdidos. E vocês se lembram que eu disse que lá mais ou menos no começo dos anos 90, o pai da Sherry, ele se ofereceu, né, para pagar por exames de DNA, né? Ele estava falando isso com a polícia, desde que eu pago, façam exames que eu pago. Pois bem, foi trazido à tona no julgamento que foi depois disso que as evidências, as amostras foram tiradas de lugar. Lembra que eu falei para vocês que elas ficavam em um lugar e aparentemente parece que eles tiraram, removeram ali desse departamento, levaram para algum outro lugar, só que eles esqueceram, né? Esqueceram mesmo a amostra ali da saliva da mordida. Aquela amostra ficou no fundo desse freezer durante anos e anos e anos e só foi encontrada quando aquela profissional foi procurar novamente. Bom, a Stephanie, ela não se declarou culpada. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu dentro da casa, né? Mas a promotoria acreditava que era algo muito parecido com o que eu já relatei aqui para vocês, né? Que era a ideia ali dos 2 detetives que pegaram esse caso para resolver, né? Só que aqui no julgamento eles conseguiram trazer uma nova informação, né? De como possivelmente a Stephanie entrou na casa. Porque no julgamento foi revelado que alguns meses antes do crime, a Stephanie, ela ficava mostrando para algumas pessoas umas ferramentas pequenas que são usadas para arrombar fechaduras. Ela estava mostrando para essas pessoas que ela tinha acabado de comprar. E eles descobriram também livros sobre fechaduras, sobre questões desse tipo que estavam em posse da Stephanie. No diário dela também tinha uma parte escrita sobre fechaduras, não especifica exatamente o que ela escreveu, mas que eles acreditam que foi dessa forma que ela entrou na casa. Então, por isso que não tinha nenhuma entrada forçada. Ela realmente destrancou a porta da frente. E também aqui, se a gente for lembrar o que o pai, né, da Sherry falava já lá no início, que ele acreditava que a Stephanie ia, né, na casa, aparecia lá do nada justamente para sondar, para saber como é que eram as fechaduras, o que ela ia precisar para arrombar. Também ficou claro nesse julgamento a má conduta que aconteceu nesse caso, né? A polícia de Los Angeles queria proteger ali um dos seus policiais. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles não entrevistaram a Stephanie, eles não investigaram a Stephanie. Eles nem sequer escreveram o nome dela nas anotações, como eu já falei para vocês, né? Só naquela nota. Porque se vocês forem pensar, gente, esses policiais provavelmente sabiam que ela era culpada. Porque eles nem quiseram falar com ela, nem entrevistar, nem nada. Porque se eles achassem que era inocente, qual que era o problema deles entrevistarem ela para já descartar? Né? Não, ela não fez nada, vamos entrevistar aqui, a gente coloca aqui tudo certinho, ela não fez nada, vamos registrar. Mas não, parecia que realmente eles sabiam que ela estava envolvida. Então eles nem chegavam perto, eles nem queriam falar sobre ela nos arquivos. Após vários dias de deliberações, a Stephanie, que estava aqui no julgamento com 52 anos, foi condenada por homicídio em primeiro grau. E mais tarde saiu a condenação, mínimo de 27 anos à prisão perpétua. E atualmente ela cumpre a pena na Instituição para Mulheres da Califórnia, em Corona.
A Stephanie, logo que saiu a sentença, ela entrou com alguns apelos, mas todos foram negados. Os pais da Sherry tentaram processar o departamento ali de polícia, mas eles não conseguiram nada com isso, porque aparentemente já tinha passado o tempo que eles poderiam processar. Então, eles não conseguiram nada com isso. E aqui que eu vou voltar a falar da Jennifer, aquela criminalista que analisou a saliva. Porque vocês devem pensar assim, bom, ela analisou a saliva, ela viu que era de uma mulher e daí não foi pra frente? Por que não foi pra frente? Bom, ela também processou, né, o departamento, mas ela também não teve sucesso. Mas o que ela alegava? Ela alegou que ela foi pressionada pela polícia a fornecer certos suspeitos neste caso da Sherry e em outros casos de destaque, e que ela sofreu retaliação quando levou o assunto ao tribunal. Ela disse que o seu supervisor a ameaçou e ainda disse que ela estava obcecada e muito emotiva e não deveria ter dito nada. E depois ela foi transferida de departamento. Então, gente, vocês veem que realmente o negócio era muito grande, né? Mesmo anos depois, porque aqui quando a Jennifer pegou esse caso para analisar, já era 2004. Então ainda existiam pessoas ali que estavam tentando proteger a Stephanie, que sabiam que esse caso não poderia ser levado para frente. E aí eu pesquisando mais sobre esse caso, ver se tinha alguma atualização, eu estava tentando procurar sobre as pessoas envolvidas. Existiu uma pequena atualização agora no final de 2023. Em 16 de novembro agora de 2023, aconteceu uma audiência sobre a liberdade condicional da Stephanie. A Stephanie agora está com 63 anos e, gente, depois dessa audiência, ela foi recomendada para a liberdade condicional. Pois é, minha gente, pode ser que ela saia da prisão. Pelo que eu pude pesquisar, não teve mais nenhuma atualização e, pelo que eu pude entender, é algo que pode demorar. Então, assim, ela foi recomendada para liberdade condicional, mas isso pode ser revertido, eles podem derrubar essa decisão e mesmo se ela for para liberdade condicional, parece que é só no final desse ano, se eu não me engano, 2024. Quer dizer, só, já, né? Mas eu digo assim, depois dessa decisão que foi no final do ano passado, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu tentei procurar para ver se teve alguma atualização, mas aparentemente não. O John, que eu sei que vocês vão perguntar, não encontrei nada atual sobre ele, a não ser que ele se casou novamente e mora em outro lugar. Eu até encontrei o Twitter dele, ou o X, ou o X, como queiram, mas não tem nada lá, parece que ele escreveu um livro. Então, não tenho muito o que falar sobre ele. A família da Sherry ficou muito indignada com essa notícia aí, que ela pode sair em liberdade condicional, porque ela não vai ter nem cumprido o mínimo, que é 27 anos. Porque se a gente for contar de quando ela foi presa até os dias de hoje, ela ficou ali cerca de 16 anos na prisão. Não deu os 27, que é o mínimo, e ela pode sair. Então é óbvio que a família da Sherry tá muito chateado com essa notícia, eles dão algumas declarações nas reportagens que eu vi, né? E é um pesadelo que eles têm que continuar vivendo, né? Porque além de não ter mais a Sherry, que era uma mulher incrível, uma mulher que faria bem para todo mundo, que amava a profissão que tinha, que era cuidar das pessoas, salvar a vida das pessoas, né? Ela amava ser enfermeira. Eles têm que conviver agora com essa notícia de que a Stephanie pode sair a qualquer momento. E como se sentir segura, né? Porque ela já invadiu uma casa uma vez. E vai saber se ela não vai querer se vingar da família. Porque a gente já viu que ela é capaz das piores coisas. E é tudo isso que eu tenho sobre esse caso, gente. Um caso que pra mim é claramente aí um acobertamento. Um caso mal investigado de propósito mesmo. Acho muito difícil, assim, que essas evidências tenham sumido e ela tenha atrapalhado tanto a investigação sozinha. Eu acho que ela deve ter feito coisas sim, mas eu acho que ela teve ajuda, isso é um achismo meu, tá? E junto com tudo isso, ela foi subindo cada vez mais ali na carreira, né, de policial, cargos importantes, ela foi reconhecida, medalhas, enfim, e ganhando mais poder, né, pra conseguir manter esse caso sem solução. E é triste a gente saber que isso acontece realmente, mas por outro lado, a gente tem que
enaltecer os detetives que não foram por esse caminho, né? Os detetives que estão lá para fazer o que eles têm que fazer, que é seguir a lei, que é prender culpados. E que não interessa se esse culpado é um policial, é um detetive renomado, uma policial superpoderosa. Eles não quiseram continuar com esse ciclo. Então é por isso que a gente não pode generalizar tudo, né? Nem a polícia e nem qualquer outra profissão. As pessoas boas e as pessoas ruins estão em todos os lugares. O que a gente tem que sempre torcer é pra galera do bem e a gente tem que fazer parte dessa galera do bem, né? Que quer fazer as coisas certas, porque o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça sempre, assim. E esses detetives, por mais que eles estavam ali num ambiente que claramente estava corrompido, né? Quando eles olharam aquele caso, viram que era uma policial e que possivelmente tudo que não foi resolvido foi por causa dos próprios policiais, eles não foram com o bando, né? Eles fizeram diferente. Infelizmente, um caso que poderia ter sido resolvido em 20 dias levou mais de 20 anos. E é isso pro caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido contar de uma forma clara para vocês, porque ele é um caso um pouco complicado. Eu fiquei um pouco assim, mudando o roteiro de ordem, eu não sabia qual ordem eu contava para vocês, mas eu achei que dessa forma assim ficou mais fácil de vocês entenderem toda a sujeira que aconteceu nesse caso, né? Porque desde o início a gente também sabia que era ela. E não foi feito nada. Assim como o pai da Sherry e a mãe da Sherry sabiam que era a Stephanie. Então, pra gente sentir um mínimo, né, do que essa família sentiu, sabendo que a culpada era a Stephanie. Vamos agradecer aqui aos nossos membros do canal, esses nomes que vocês estão vendo na tela, Na Sala da Minha Casa. Muito obrigada pelo apoio aqui ao canal. Se você quiser fazer parte dos membros, tem um link aqui na descrição, clica lá, tem tudo explicadinho. Muito obrigada por você ter ficado comigo aqui até o finalzinho do vídeo, eu espero ter sido uma boa companhia para você. E a gente se vê no próximo vídeo, eu aqui na minha velha e querida sala, vocês em todo o Brasil e em todo o mundo, porque o Recontando Casos é nosso. Meu Deus, gente, me desculpem por essa. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo, se cuidem.